comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Fique à vontade entre nós. Está no ar o Mensagens que chegam pela manhã, agora pela webradiovagalume.com, ao vivo pela manhã. As reprises à tarde, à noite e de madrugada. Eu sou o Flávio Siqueira, a partir de agora contigo. É um privilégio para mim. Muito obrigado você que me acompanha já há algum tempo, você que está chegando agora. E todos os dias tem gente que se manifesta dizendo: eu estou ouvindo pela primeira vez, pela primeira semana, pelo primeiro mês, pelo primeiro dia. E eu fico muito feliz com tudo isso, então muito obrigado você. Estamos juntos aqui para a gente se movimentar. Essa é a proposta do Mensagens que Chegam pela Manhã: provocar movimento. Por N razões, especialmente razões ligadas ao medo e à culpa, nós nos imobilizamos na vida. Nós achamos que só há um jeito de ver a vida, só um jeito de experimentar as situações, só há uma interpretação em relação aos movimentos da vida, e essa interpretação, por alguma coincidência, é a nossa. Pro bem ou pro mal, né? E a gente se esquece que tudo que você pensa, que tudo que você vê, que tudo que você acha tem 1 bilhão. No mínimo. Eu estou sendo obviamente reducionista porque, na minha opinião, as possibilidades são ilimitadas de interpretações, de pensamentos, tudo. Você acha em relação a esse ou aquele assunto só diz respeito ao que você pensa, ao que você acha, e não necessariamente ao que o assunto é. As questões são sempre expostas a 1 bilhão, a 1 trilhão, a 1 quadrilhão de olhares e, consequentemente, de interpretações. Mas por alguma razão você se fixa nesse e acha que é o único jeito de ver, de pensar, de acreditar, de ser. E então, limitado a isso, o seu mundo se reduz. Se reduz ao seu olhar, se reduz ao seu pensamento, se reduz à maneira como você pensa que as coisas são. Mas eu quero te lembrar que, além do jeito de ver, além da maneira que você vê, há muitas outras. Imagine que você se movimente um pouquinho. Imagine, ou pelo menos cogite, que aquilo que você chama de verdade absoluta, seja lá em relação ao que for, talvez seja só um ponto de vista, o seu ponto de vista. Imagine que, se você se movimentar 1 milímetro que seja, para lá ou para cá, a sua perspectiva de ver se altera. E se isso acontecer, tudo muda. Essa é a nossa proposta aqui no nosso encontro pelo rádio nas próximas 2 horas. E para isso é importante que você participe, que você mande as suas opiniões, que você mande as suas questões, enfim. A gente tem vários canais para isso. Um deles é o nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Pode ser também pelo WhatsApp 5192461960. Vá se manifestando durante o programa, mande sua mensagem de áudio também para a gente ir compartilhando aqui. 5192461960. Pode ser também pelo chat. Já estou online ali no chat, as pessoas já estão entrando. Bom dia para quem está no chat da rádio. Pode ser pelo Facebook, enfim, as possibilidades também são muitas aqui. Usufrua, participe, mande a sua opinião. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã, que fala sobre homens e mulheres primatas que talvez continuem da mesma maneira. Eu acho que há 200 mil anos a gente continua mais ou menos igual. Mudam as leis, muda a tecnologia, mudam alguns pensamentos, mas essencialmente estamos buscando as mesmas respostas, sempre as mesmas questões, o tempo todo. Desde os primórdios até hoje em dia. Love is my religion. Antes isso fosse uma consciência para a maioria de nós que tem a necessidade de saber, afinal de contas, qual a sua religião, né, o que você pensa, qual a sua crença. Se a gente entendesse que muito mais do que as confissões religiosas, as crenças institucionais, se nós aderíssemos ao amor, não como padrão de comportamento estereotipado, pré-definido, encaixotado, mas como o amor selvagem de olhar, que se projeta na vida, no trato, na consciência de quem é, da sua importância no mundo, da sua relevância nos ambientes em que você convive, né? Se nós soubéssemos que muito mais do que a tua religião fosse a tua disponibilidade em ser amor, não discursar sobre amor, não teorizar sobre o amor, não
falar necessariamente sobre o amor, mas se você soubesse de fato que ser amor é ser humano, é ser humilde, é ser simples, é ser aberto na vida. Então não haveria necessidade das religiões e falar eu sou dessa ou daquela religião. Eu agora há pouco publiquei no Facebook um vídeo, pequeno vídeo de 1 minuto, chamando as pessoas para estarem com a gente aqui no Mensagens e mostrando o chazinho de maçã e gengibre que eu estou tomando aqui durante o programa. Eu mantenho uma jarrinha aqui do meu lado, um bulizinho de chá e vou tomando. Então se você quiser ver esse vídeo e acompanhar, vai lá em uma das minhas páginas no Facebook, incluindo a página da webradiovagalume.com, para compartilhar esse chá aqui no nosso encontro pelo rádio. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Agora há pouco eu estava falando sobre o amor como escolha, como ideologia, como filosofia, como religião, como substituto, né, de tanto ruído que a gente sobrecarrega a nossa mente. E aí eu fico pensando que muitas vezes o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando aqui, e essa é a minha proposta inclusive, não é nenhuma novidade para você. Todo mundo fala sobre isso. Simplicidade, humildade, amor. Hoje em dia, mais que nunca, se questiona o papel da instituição religiosa e, de fato, a necessidade de tê-la ou não. Essa é uma discussão recente, né? Até pouco tempo atrás, pouco se discutia em relação a essa necessidade. Aqueles que se confessavam sem religião eram mal vistos, eram apontados como ateus, que não têm ética e tudo mais. Ainda hoje, de alguma maneira, isso acontece, mas menos. Porque, aos poucos, felizmente, por uma série de razões, nós vamos entendendo que não é uma questão de religião, mas é de postura na vida. É uma pena que muitas vezes, apesar desse entendimento, a gente diz, eu não tenho religião, a minha postura, mas atrela isso aí uma série de ideologias, de comportamentos encaixotados e não percebe que não adianta sair de uma caixa e entrar em outra pequena, né? Se nós necessariamente vivemos em caixas, e eu vivo dizendo isso, todos nós vivemos em caixas. A questão não está ou não está nas caixas. A questão é qual caixa você está. Porque nós somos seres fragmentados, nós somos seres limitados, nós vivemos em nossas caixinhas e as nossas caixinhas têm limites. Então que a gente possa, já que é assim, escolher uma caixa maior, uma caixa com vista para o mar, uma caixa arejada, enfim. É muito melhor, né? Então o problema não está em caixa, o problema é qual caixa nós estamos. Agora, isso que eu estou falando aqui, de alguma maneira, para você que reflete, para você que pensa na vida, para você que enxerga a si mesmo, não é nada de novo. E pessoalmente eu acho que não precisa. Quando alguém vem assim, olha, eu tenho aqui uma descoberta do mestre fulano de tal, que descobriu uma ideologia, uma crença, uma filosofia nova, foi inspirada pelos ETs e não sei o que, eu desconfio. Porque se nós não somos capazes de enxergar o que é óbvio, o que está aqui na vida, o que está no cotidiano, o que é simples, o que é pequeno, o que é sutil, como é que a gente quer essa coisa de vamos esperar que o céu se abra e se rasgue e uma bola de fogo caia com anjos em cima nos dizendo a verdade? Caramba, a verdade está na gente. A verdade está na minhoca, a verdade está no mendigo, a verdade está na vizinha, a verdade está no amigo, a verdade está no chefe, está no filho, na mãe, no pai, no marido, na mulher, no avô, na avó. Se a gente não vê a verdade aqui, na gente, fragmentos de verdade, expressões de vida, né? Que história é essa de querer que uma voz celestial, parecida com a voz do Cid Moreira, com o eco do céu, diga, eis que trago a verdade? Está aqui na gente. Então eu, pensando nisso, certa vez publiquei um texto que depois foi parar no meu livro Mensagens que Chegam pela Manhã, chamado Tudo o que Você Já Sabe. Nesse texto, assim como no meu trabalho, assim como na rádio, eu não me propunha e não me proponho a ser o grande revolucionário de nada, trazer grandes novidades incríveis para você entender que eu vejo algo que você não vê. Tudo que você já sabe. Mas por saber esquece, por saber se distrai, por saber muitas vezes lida com negligência, com aquilo que já está em você. Por isso, apesar de saber, é importante lembrar. E é por isso que eu compartilho contigo esse texto agora. Tudo o que você já sabe. Eu sei que você já sabe de muitas coisas. Sabe que bem e mal moram dentro da gente.
que os acontecimentos não carregam nada que não seja projeção do nosso olhar. Eu já escrevi muito sobre isso. Provavelmente você já leu muitos textos meus e de outras pessoas, ou já ouviu na rádio, falando sobre o agora, o dia chamado hoje, o passado ilusão, o futuro miragem, e sobre a necessidade de despertarmos, enxergarmos no cotidiano, no simples, na vida, hoje, agora, as respostas que tantas vezes nós projetamos lá longe, inacessíveis, nele ou nela, naquela filosofia distante. Eu quase apostaria que não vai ser nenhuma novidade para você se me ouvir falar sobre nossa tendência para a autossabotagem, a nossa dificuldade em aceitar que geralmente aquilo que mais tememos, aquilo que nos amedronta e desgasta, é só uma ameaça, um ruído que não existiria se desistíssemos de aceitar e de acreditar em todas as fantasias sopradas pela nossa mente impressionada, apequenada, restrita no tempo e no espaço. Eu não sou o primeiro, nem o único e nem o último a dizer que o mundo lá fora reflete o mundo aqui dentro, que o nosso corpo é uma fronteira entre a paisagem impermanente e as atemporais, entre projeções e significados, entre o que parece e o que é. Quando estamos em paz, a paz se projeta como realidade, cala ruídos, reverte tragédias. Você sabe muitas coisas e nenhuma delas é novidade, eu sei disso. Mas também sei que às vezes a gente se esquece, que de vez em quando nós só vemos o que incomoda, que há momentos em que o dia parece ter virado um dia mau. Quando é assim, não custa lembrar, ainda que repetitivo, escreva ou fale de novo só para reforçar, cessar a angústia e dizer mais uma vez tudo aquilo que você já sabe. A grande questão não é aquilo que a gente descobre, não são as novidades que vêm nos mostrar qual é, afinal de contas, a verdade, o que é mentira ou coisas do tipo. Mas a grande questão é a gente simplesmente se lembrar daquilo que nós somos. Ontem nós tivemos um programa inteiro falando sobre a necessidade de retornarmos à nossa essência, à nossa inocência, né? No fim das contas, as duas se vinculam, a inocência e a essência. Nossa essência é naturalmente inocente. Então que a gente possa desenvolver essa percepção que nos habita. A questão é que a gente se esquece por conta das demandas artificiais, das preocupações que de alguma maneira são instaladas, enxertadas na gente, colocadas como tema das nossas mentes, onde as pessoas precisam se esforçar para sobreviver, onde um cantinho para morar, coisa que os bichos têm, todos, né? Uma toca, um canto, na nossa linguagem se torna o sonho da casa própria e vira barganha de governos, discurso de benevolência e assim vai, né? Que a gente possa recuperar o que é mais simples, o que é mais essencial e o que está na gente, o que nos habita, o que na realidade nos reflete. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não, esse não é o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Eu gostaria de ajudar todos, se possível, judeus, o gentil, negros, brancos, todos. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim, desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que havemos odiar ou desprezar uns aos outros? Nesse mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição, de doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.
A aviação e o rádio aproximaram-nos muito mais. A próxima natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Nesse mesmo instante, a minha voz chega a milhões de pessoas pelo mundo afora, milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que podem me ouvir, eu digo: não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam, esses desaparecerão. Os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo, e assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Soldados, não vos entregueis a esses brutais que vos desprezam, que vos escravizam, que arregimentam as vossas vidas, que ditam os vossos atos, as vossas ideias, os vossos sentimentos, que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos submetem a uma alimentação regrada, que vos tratam como um gado humano e vos utilizam como carne para canhão. Não sois máquinas, homens é que sois. E com o amor da humanidade em vossas almas, não odieis. Só odeiam os que não se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 17º capítulo de São Lucas é escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não de um homem ou um grupo de homens, mas de todos os homens. Está em vós. Vós, o povo, tendes o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos desse poder, unamo-nos todos nós. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam. Não cumprem o que prometem, jamais o cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam a aventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos. Hannah, está me ouvindo? Onde te encontres, levanta os olhos. Vês, Hannah, o sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando no mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos, Hannah. A alma do homem ganhou asas e afinal começa a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Hannah. Ergue os olhos. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Daqui a pouco, as mensagens que chegam pelo WhatsApp 5192461960, pelo chat, pelo e-mail contato@webradiovagalume.com. Participe você também do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Deixa eu mandar um beijo. Eu tô vendo aqui a Cris, que pela primeira vez está nos ouvindo, manda uma mensagem no chat. Então um beijo pra Cris e pra todo mundo que tá online agora no chat da webradiovagalume.com. Seria bom se você entendesse que, além daquilo que ocupa os seus pensamentos e as suas preocupações, a sua mente, de alguma maneira, além disso, há um mundo acontecendo agora. Nesse momento que nós estamos aqui conversando, há muita coisa acontecendo no mundo. Muitas coisas. Há um pinguim. Em algum lugar, no Polo Norte, há algum pinguim que está nascendo. E você não tem ideia disso. Tem um vulcão prestes a vomitar. Em algum lugar no cosmos há uma estrela nascendo e outra morrendo. São as dinâmicas da vida que, apesar dos seus pensamentos, das suas questões pessoais, daquilo que de alguma maneira lhe inquieta, acontecem, não deixam de acontecer. Na sua cidade, aí mais ou menos perto de você agora, tem alguém morrendo. E tem gente nascendo também. Daqui a pouco, inclusive, tem gente que vai nascer. Vai ter criança que
vai surgir no mundo depois de muito sonho, muita tentativa, muita esperança dos pais. Finalmente vai acontecer. E agora os avós reunidos, os pais, os tios, a família toda, na expectativa daquela criança que chegará. Agora vai acontecer. Tem um homem, neste momento, não tenha dúvidas disso, andando pelas ruas, pensando nas questões financeiras que não se resolvem. Mal sabe esse homem que daqui a pouco as coisas se resolverão e ele terá uma surpresa que nem imagina e as esperanças se renovarão. Agora há casais chateados, cada um pensando nas suas questões, nos seus problemas, na impossibilidade aparente de resolver as questões que os afastam e não percebem que acontece por conta da perspectiva de onde vem. Se modificarem, por mínimo que seja, se forem para lá ou para cá, a perspectiva se alterará e pode ser que nessa alteração de perspectiva resolvam ficar ou resolvam em paz prosseguir. Há muitas coisas acontecendo no mundo agora. Você é um entre tantos mundos. Você é um olhar entre bilhões de olhares. Você é um universo que caminha sobre pernas, entre bilhões e bilhões, entre multiversos que caminham sobre pernas. Desdobramentos, acontecimentos, esperanças, desesperanças, alegrias, tristeza, vida, morte, ida, volta. Tudo acontecendo no dia que chamamos hoje. Então por que é que sua mente se fixa, ancora somente em um tipo de pensamento, somente em uma questão? Se há tanto mundo, se há tanta vida acontecendo agora. Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Ontem, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, a nossa vagalumezinha Daisy Aur mandou uma mensagem falando sobre o Brancão, o cachorrinho dela que está passando problemas de saúde e tal, e ela pedia que os nossos vagalumezinhos se ocupassem em pensamentos, enviassem boas energias e tal, e hoje ela mandou uma mensagem que diz assim: ontem, depois do programa da rádio, eu tive de levar o Brancão à clínica, pois ele não estava passando muito bem. Não quis comer, nem levantar e sentia falta de ar e forte tosse. Chegando lá, a veterinária medicou ele com morfina, furosemida, aminofilina e dexametasona e o colocou no oxigênio e me disse que todo esse mal-estar dele é provocado pelo acúmulo de água no pulmão, provavelmente devido ao aumento de massa, o tumor no pulmão, e que a melhor solução seria a eutanásia. Eu não tive coragem de tomar essa atitude, fiquei com o Brancão a tarde inteira na clínica. Ao final da tarde dei uns biscoitinhos para ele comeu. Vendo ele comer, pensei comigo mesmo se eu tenho direito de interromper o processo da existência dele dessa forma. Acabei deixando ele internado. Nunca me separei dele, liguei para a clínica, a veterinária disse que o quadro dele é estável, ou seja, está à base de medicação, o oxigênio e sem levantar quando fica mexendo com ele. Ou melhor, desculpa, eu pulei aqui. O oxigênio e sem levantar, porém ele fica irritado quando ficam mexendo com ele. Em casa ele não tinha essa irritação. Flávio, estou entre dois caminhos: deixar o Brancão internado à base de medicação, com a esperança e o sentimento de que ele reage e tem uma melhora, ou eutanasiá-lo e poupá-lo de todas essas intervenções e condições que provocam desconforto, dor e tristeza. Nunca passei por isso, está sendo muito difícil. Mais uma vez peço aos vagalumes que vibrem boas energias em nosso favor. Hoje, às 11 horas, eu vou visitar o Brancão. Peço a Deus que me guie para que meu amor pelo Brancão atue com consciência e que, se é para o Brancão partir, que seja sem eu precisar interferir nesse processo, que ele vá pela ação das mãos do Divino. Agradecida por poder compartilhar essa vivência com você e os vagalumes que acompanham a rádio. Daisy Aur, que manda essa mensagem. Daisy, o que você disse no final aqui, que o amor se projete em consciência, né? Que assim seja. Eu, obviamente que não tenho nenhuma intenção, nenhum desejo de dizer a você faça ou não faça o que a médica sugeriu, a eutanásia. Não cabe a mim, né? Você é a mãe do Brancão, então que o amor
se projete em entendimento, em paz, em consciência e em gratidão. Desde uma hora as pessoas, e as pessoas caninas inclusive, vão embora, né? Você sabe que você está falando disso ontem, o Charlie, o nosso gato aqui, também não estava legal, assim. Começou a babar, e aí eu me lembrei da história do morcego que eu encontrei aqui, né? Aí fomos quase 10 da noite pro veterinário para ver o que era. Me parece que não é raiva, mas hoje ele tá assim com o pelo todo molhado, tal. Ele que já tem diabetes, ele que já tá velho, não vai durar muito, né? Provavelmente alguma alteração nos rins, eu não sei exatamente o que houve. A médica também não diagnosticou, a veterinária, enfim, fez algumas conjecturas e talvez volte hoje para fazer exame. Enfim, as coisas são assim, né? Os nossos corpos vão terminando. Dos animais e dos humanos a gente vai deixando de ser, e o que deve ficar dessa relação, desse convívio, dessa experiência, nesse caso sua com o Brancão, é o amor, é a gratidão, é o privilégio que ele e você tiveram durante esse tempo. O que vai acontecer nós não sabemos. E para a gente ser bastante equilibrado e lúcidos aqui, realistas, parece que é uma questão de pouco tempo, né, Daisy? Então que a gratidão se coloque entre vocês e lhe direcione sobre o melhor caminho. Não há nenhuma crítica, pelo menos da minha parte, para te colocar se você disser eu prefiro seguir a orientação da médica. Assim como se você disser eu não vou fazer isso. E eu imagino como deve ser absolutamente complicado. Eu nunca passei por isso, mas sem dúvida alguma não é uma tarefa fácil. Não é só assim, então vamos lá fazer a eutanásia, tá tudo bem. Claro que não, né? Então, portanto, se você também não se sente à vontade de fazer isso, siga o seu coração, né? Projete sobre o Brancão o amor que vocês construíram durante esses anos todos, de 13 anos, né? A idade do meu filho, de relação, de vida, de amor que vocês tiveram, e que isso seja não só direcionamento, mas que seja bálsamo para ele, que seja paz para ele. Eu não tenho dúvidas que os animais identificam isso, que os animais percebem isso, eles sabem, né? Quando a gente está irritado, eles sabem quando a gente está triste, eles percebem quando a gente está doente, e quando amamos também. Então que o vínculo que vocês construíram nesse tempo todo, fortificado pela gratidão e pelo amor, seja a complementação, seja o desfecho desse tempo, e lhe oriente sobre o que fazer. Que nessa visita que você fará ao Brancão, tudo fique claro, que haja paz. Claro que há tristeza, obviamente que sim, mas eu acho que a paz e a tristeza podem conviver. Que você esteja em paz, que o Brancão também, eu não tenho dúvidas, que tudo que emana de você e de tantos vagalumezinhos queridos que se importam agora, né? E que o nosso querido Brancão fique bem, que o Brancão cumpra o tempo dele, que o Brancão siga, porque eu acho que a vida nunca acaba. O que acaba é o corpo, o que acaba são os ossos, é a pele, são os pelos, mas nós não somos isso, né? Nós não somos isso. Nós somos aquele que vive no corpo e que movimenta, que anima a coisa que habita o corpo, o universo que se encarna nisso, seja na carne de uma pessoa, seja na carne de um animal, de um cachorro, enfim. Então fique em paz, Daisy, e a paz te guiará e dirá a você o que fazer, tá bom? Da minha parte e certamente de todos que estão ouvindo, os melhores pensamentos, os melhores desejos para que tudo fique bem e para que, independentemente do que você decida e de qual seja o desfecho, seja o rumo, o fluxo pacificado de gratidão da vida privilegiada que você teve com o nosso querido Brancão, tá bom? Fique bem. Daqui a pouco eu volto. Você pode mandar seu e-mail. Aliás, eu não li o WhatsApp ainda. Mande sua mensagem de texto ou áudio 5192461960. E o nosso e-mail é o contato@webradiovagalume.com. Voltamos já no Mensagens que Chegam pela Manhã. Quando o amor é verdadeiro, parece um pé de cipó. Tem rama, flor e raízes, habitando um corpo só. Esse
Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui pela webradiovagalume.com. Deixa eu já partir para os nossos e-mails no contato @webradiovagalume.com, ou melhor, antes para o WhatsApp, 5192461960. Quero agradecer ao nosso amigo Rodrigo de Minas Gerais. Ele mandou uma mensagem comentando da música que nós tocamos logo no início do programa da Joan Osborne, One of Us, essa aqui. Aí ele falou assim, olha, essa música One of Us que você está tocando agora é maravilhosa. Ela mexeu com pessoas do mundo inteiro que não conseguiam entender a ideia de que Deus fosse algo separado de nós. Bom dia a você e a todos os vagalumes, é o que o nosso querido Rodrigo de Minas Gerais. Rodrigo, essa ideia de Deus separado da gente só serve para alimentar aqueles que tentam manipular as crenças, a fé, e se colocarem como representantes de Deus. Quando Deus está fora da gente, a gente precisa de um intermediário, né? E o intermediário geralmente se apresenta como o representante daquela igreja, o sacerdote, ou alguém que tem algum tipo de habilidade especial. Isso, a consciência disso tira o poder das instituições religiosas, das igrejas, dos sacerdotes, que, se quiserem, serão meros amigos e nada além disso. Jamais seres com poderes especiais para isso ou aquilo, ou falar em nome do que quer que seja. Se nós tivermos a atenção necessária, a consciência necessária, vamos perceber que de fato Deus mora dentro, e esse entendimento, muito mais que um slogan, promoveria uma revolução na vida de quem de fato acredita nisso. Deus mora dentro, não fora. Então não está numa religião, não está numa ideologia, não está numa fé e nem num nome. Essa é outra questão que muitas vezes eu trato aqui, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Deus mora no nome também. Você, por exemplo, que não acredita que Deus mora na religião, tudo bem, mas também não mora no nome. Isso quer dizer o seguinte: Deus mora no silêncio, Deus mora no não dito também, Deus mora na não crença também. Portanto, aquele que se diz ateu pode estar falando sem querer no seu ateísmo sobre Deus, porque Deus mora nele também. E aquele que fala em nome de Deus, eu acredito em Deus, na família e nos bons costumes, muitas vezes está falando é só do seu medo, é só da sua culpa, é só da sua própria fé, da sua própria crença, enfim. Mas nada mais. Nenhum de nós tem nenhuma condição de falar, de vender, de compartilhar absolutos. Tudo que nós vemos é fragmentado, seja lá em relação ao que for. Mais questões aqui no nosso WhatsApp, 5192461960, é o WhatsApp da webradiovagalume.com. Hoje não estão chegando mensagens de áudio, então se você quiser mandar vai ser legal. Quero agradecer aqui a mensagem da nossa querida Ana de Maceió, que diz, olha, adoro ouvir, me dá calmaria ouvir a programação. Ela manda uma foto linda do céu aqui. Muito obrigado, Ana, tudo de bom pra você, obrigado pela sua mensagem, tá bom? Bom dia, Flávio, bom encontro pelo rádio a todos, é o que o Jefferson Duarte, nosso amigo do Mato Grosso do Sul, nos manda aqui pelo WhatsApp. Obrigado, meu amigo, tudo de bom pra você, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho de sempre aqui. Bom dia, quem nos manda o bom dia é a Enise de Mogi das Cruzes. Ela manda um bannerzinho que diz assim: quando o coração é de sol, toda a estação é verão. Com certeza, ô Enise, quando o coração é de inverno, todas as estações são frias. Tudo tá na gente, né? Obrigado pela sua mensagem, tá bom? Flávio, eu preciso fazer uma pergunta, você pode me responder? A Ana Cristina tá fazendo aqui pelo chat. Claro, Ana, eu posso te responder, mas eu prefiro, Ana, que quando for uma pergunta, que você mande pelo e-mail ou mande pelo WhatsApp. O e-mail é o contato@webradiovagalume.com e o WhatsApp é o 5192461960. Isso porque quando a pergunta vem pelo chat, o chat tem a tela em movimento, né? Então às vezes eu vou responder, eu vou ler uma pergunta e vai passando. E aí eu não vejo, como eu não estou o tempo inteiro olhando aqui pro chat, já que eu tenho que cuidar da programação, então algumas coisas escapam. Então é melhor você mandar por esses meios agora que eu te indiquei, tá bom? Obrigado pela sua mensagem, grande beijo. Chegou uma mensagem de áudio aqui, deixa eu tirar o cabinho pra gente ouvir melhor. 5192461960, o WhatsApp da Web Rádio Vagalume. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos vagalumes. Aqui quem tá falando é a Carla Kuhn. Já falei com vocês algumas vezes aqui pelo WhatsApp.
Flávio sabe, já mandei muitos e muitos e-mails, né? E o que está fazendo com que eu grave esse áudio é porque pode ser que falando assim as coisas fluam de uma maneira diferente do que até então eu tenho conseguido expressar, tá? O que acontece, que eu gostaria que vocês, quem sabe os amigos também dessem alguma opinião, né? Porque o Flávio é esse amor de pessoa que todos nós sabemos que é, mas ele tem a visão dele, né? E eu, humildemente, digo para vocês aqui, ó, gostaria muito de saber a opinião de outras pessoas também, sabe? Tão bem intencionadas quanto o Flávio, né? Eu acredito, assim, e tenho como medida que quem está aqui nesse momento acompanhando esse trabalho dos Vagalumes, da rádio do Flávio, né, da nossa rádio, né, Flávio? Estamos unidos aqui muito mais do que como tu sempre falas, assim, somos um universo com pernas, né? Nós somos universos com pernas e que pensam com o olhar direcionado para um ponto parecido. Não digo para o mesmo ponto, né? Mas para um ponto parecido. É assim, gente, eu tenho 55 anos, tá? E eu tenho um problema que, aliás, vários, né, muitos, mas o que mais me toca, assim, neste momento é a questão de não conseguir viver sozinha, sabe? Eu tenho pessoas, tenho mãe, tenho filhos, tenho neta, tenho pessoas que eu conheço, enfim, né? Mas eu sinto, assim, muita necessidade de ter um companheiro, assim, sabe? De ter alguém, uma parceria, alguém que esteja comigo, assim. Por N razões, tá? Não vou ser aqui falsa, dizendo que, não, é só porque eu acredito no amor romântico. Não. Eu acho que o amor romântico até está bem baixo ultimamente. Eu penso muito, assim, na parceria de todos os momentos, tá? Eu acho muito bom, assim, poder fazer qualquer coisa que seja, ir na esquina comprar um pão na padaria e compartilhar aquele momento com alguém. Claro que não da maneira chata e grude, assim, toda hora estar junto, sempre, não. Mas saber que tem alguém junto na caminhada, dá para entender, né? Acho que não preciso explicar mais, estou sendo bem clara. E nesses anos todos, me casei algumas vezes, tive muitos namorados, mas a coisa nunca vinga comigo, assim, sabe? E não porque eu seja, assim, muito feia, nem porque eu seja muito chata ou muito burra, acho que pelo contrário, até estou dentro de um padrão, né? E digo assim também, sem falsa modéstia, me sinto, assim, até que por ter 55 anos, bem melhor do que muitas que eu conheço da minha idade, né, em todos os sentidos. Só que não tá rolando, sabe? Não rola, não acontece. Eu conheço a pessoa logo vê, tem um filho com problema, tem uma filha assim, tem um trabalho assim que não é muito garantido, tal, sabe? E essas coisas, eu tenho a sensação de que isso me afasta muito deste tão, assim, almejado, né, esperado companheiro nessa parceria. Então, é esse o problema. O que vocês acham, hein? Como é que eu saio dessa roubada? Carla, deixa eu priorizar então aqui a opinião dos vagalumezinhos, já que foi esse o seu direcionamento aqui. A Érica Espanha tá no nosso chat e diz assim, olha, Carla, eu acho que todo mundo se sente sozinho, eu também sou assim. Espere, Carla, não é fácil, é duro, é difícil, ela diz. Eu estive sozinha acompanhada. A Ana Cristina diz, não é só você que passa por isso, eu também passo pela mesma situação. Por enquanto são as duas opiniões que chegaram aqui no nosso chat em relação ao que você propõe falar. Eu, Carla, humildemente posso dar uma contribuição também? Na realidade, é uma reflexão para você mesma, tá? Quanto mais ansiosa em relação a isso você ficar, mais difícil vai ser. Quanto mais isso for uma questão, um tema, uma incompletude, mais difícil vai ser. Eu tenho uma frase bastante conhecida de um texto. O texto eu já nem me lembro mais qual é o texto. Mas a frase se destacou desse texto e diz o seguinte: antes de encontrar a pessoa certa, encontre-se para não sobrecarregá-la com a ingrata responsabilidade de te fazer feliz. Nós já tratamos aqui, Carla, e não vem ao caso agora recuperar, até porque muitas vezes eu mantive anonimato, né? Mas você sabe sobre o que eu estou falando, sobre muitas questões que são bastante prioritárias e importantes para você. Isso me indica que quando você diz eu preciso de alguém por uma série de razões, né? Essas razões que são prioritárias e importantes para você entram e tem a ver com segurança,
né? Nenhuma crítica em relação a isso, é natural. No entanto, isso te fragiliza, isso te expõe. Isso faz com que, ao se aproximar de você, provavelmente homens, já numa faixa etária um pouco mais madura, se sintam acuados, pressionados, sobrecarregados com uma demanda que talvez já não seja mais tão exatamente a demanda deles. Portanto, o que, na minha opinião, seria melhor é que você antes se pacifique em relação a isso. Antes saiba que a resposta para suas questões, para os seus problemas, não está em uma pessoa. É possível que você, como aconteceu, você mesmo disse, já me envolvi com tanta gente, já fui casada, já tive muitos namorados e tal, mas as coisas não dão certo para mim. Por quê? Não é uma questão de conspiração do universo contra você. E também não dá pra gente apontar e generalizar dizendo os homens são todos horríveis. Tem homens horríveis e tem homens que não são horríveis. Tem homens legais e homens que não são legais, como tudo, como mulheres também, né? Portanto, o que acontece contigo? Essa é a questão, né? Tentar, e eu acho que é lícito, é normal, é direito, faz bem, encontrar alguém, maravilha. Mas reflita. Responda para si mesma, não para mim, mas para você, se essa tentativa de encontrar alguém não é uma tentativa de alguma maneira resolver algumas questões que, repito, não serão resolvidas com a presença de ninguém. Muito pelo contrário, serão agravadas com a presença de alguém. Resolva isso em você, Carla. Você está jovem ainda, você está bem, como você mesma disse, tem muita gente legal. Acontecerá, mas essa conexão se estabelece quando a gente está bem, quando a gente está pacificado. Agora, quando a gente, mesmo que seja de maneira inconsciente, projeta as nossas carências, as nossas necessidades na possibilidade de encontrar alguém, isso fica muito pesado. E mesmo na aproximação, ainda que isso não seja declarado, ainda que você não esteja dizendo isso, mas a energia diz, a pessoa percebe. E isso afasta as pessoas. Portanto, olhe si mesma. Antes de encontrar a pessoa certa, encontre-se para não sobrecarregá-la com a responsabilidade de fazer feliz, a ingrata responsabilidade. Mas enfim, algumas outras opiniões aqui, já que você pediu para que as pessoas falassem o que pensam em relação ao que você propõe aqui. Deixa eu recuperar que a tela do chat começou a andar. Viva a sua solidão, curta ela, não anseie por ninguém, pois pode encontrar pessoas erradas. Não se precipite para não se machucar, diz a Érica Espanha. Acredito que paciência é a chave, diz a Roberta Corrion. Nina, eu acho que as coisas acontecem naturalmente, sem correr atrás. Se você ver que aparece alguém, a pessoa virá. Eu penso assim. Ana Cristina, Flávio, às vezes as coisas... Não, peraí que eu já pulei aqui. Flávio, às vezes a outra pessoa não é muito sincera. Hoje em dia, infelizmente, o amor entre homem e mulher tá difícil. A Érica já foi muito paciente, hoje eu tenho outra visão. Carla, me adiciona no Face pra gente conversar, diz a Érica Espanha. Faz isso, Carla. Posso não ter tanta experiência nisso, mas já passei pelas mesmas situações que você. Alguém tem o Face da Carla? Ela pergunta aqui. Carla, de repente, se puder, entra no chat, né, Carla? Já que tem tanta gente falando contigo, e aí você enfim, troca ideias. Aliás, a Natália tá me dizendo que colocou no WhatsApp uma mensagem para Carla. Vamos ver aqui. Carla, deixa acontecer. Tem que ser uma escolha da alma e não da mente. Aquiete seu coração nesse sentido. Aproveite o momento para investir no seu autoconhecimento. Quando a mente se aquieta, a gente enxerga possibilidades que antes passariam desapercebidas. É a mensagem que chega aqui, tá? A Fabiola Papali, é difícil essa espera, mas com certeza é quando a gente menos espera que as coisas boas acontecem em nossa vida. A Lua, Flávio, eu acho que essa frase que você disse é perfeita. Eu até fico só com a parte inicial da frase. Se encontrar é se amar. É o Eric Mostério. Eu acho que a hora de um relacionamento é quando o amor próprio é tanto que transborda. Aí acaba indo também para outra pessoa. Tá bom, Carla, eu acho que as mensagens vão mais ou menos naquilo que eu já disse a você, portanto reflita, cuide de si mesma. Para que a impaciência, para que a pressa?
Quanto mais pacificada você estiver e quanto menos você pensar que as respostas para suas questões estão na outra pessoa, mais fácil, como a Natália disse aqui no WhatsApp, você perceber as possibilidades que já existem. Eu acho que todos nós estamos expostos em todos os sentidos a bilhões de possibilidades. É a nossa inquietude, é a nossa pressa, é a nossa angústia que nos impede de ver. O que você precisa fazer é se pacificar para ver, tá bom? Fique bem. Daqui a pouco mais questões aqui no nosso 5192461960 e no contato @webradiovagalume.com. Muito obrigado aos queridos vagalumezinhos do chat. Eu achei muito legal essa interatividade que foi criada aqui. Webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Agora há pouco a gente falou com a Carla, que expôs a sua questão, o seu problema, enfim, a vontade, o anseio que ela tem de encontrar alguém, pediu a manifestação dos nossos queridos e queridas vagalumezinhos, e aí mais uma manifestação chegou em relação a isso. A Glácia nos mandou uma mensagem dizendo assim: olha, quanto ao questionamento da Cláudia, eu acho que primeiro ela precisa se amar e ter gratidão e amar os seus pais também. Depois, mesmo que ela não ache, o amor achará. Essa observação da Glácia em relação aos pais é bastante pertinente, porque é impressionante como existe uma projeção, existe uma confusão que a nossa mente faz e como nós projetamos nele ou nela, né? A nossa relação, os nossos anseios, aquilo que ficou em relação aos nossos pais. Não estou necessariamente dizendo que seja o caso da Carla, né? Eu não conheço detalhes, eu só parto do que ela disse, mas aprofundando um pouco mais o que a Glácia propõe aqui, às vezes uma relação incompleta e esburacada, no caso especialmente da mulher com o pai, pode se projetar na busca de uma compensação masculina. O pai não me supre, o pai não me cuida, o pai está longe. E de alguma maneira isso vai tentar, existe um mecanismo de projeção, tentar se recuperar no vínculo com o homem. Então o homem vai ter que ser de alguma maneira o pai também, ou pelo menos cumprir o papel do pai. Existe também o contrário, do homem em relação à mulher. Muito. É claro que pode acontecer o homem buscar o pai, né, ou faltas, ou buracos, ou vazios que o pai fez nele na relação. Mas geralmente a mulher busca no homem por conta da figura do pai, e o homem busca na mulher por conta da figura da mãe. Não é raro que a mãe seja uma reprodução, ou melhor, a mulher seja uma reprodução da mãe na vida do homem, na escolha do homem, e o pai seja visto no marido ou no namorado que a mulher escolheu. Quando você está em pais, mesmo que os pais não tenham sido ideais, aliás, quem é? Né? Quem é perfeito? Quem é ideal? Quem não tem falhas? Quem fez tudo certinho? Eu acho muito raro pensar nisso, né? Todo mundo tem os seus buracos, as suas falhas, as suas dificuldades, umas maiores, outras menores, mas quando a gente olha para os nossos pais e entende isso, e percebe que os pais, antes de serem pais, são humanos, e como humanos, têm os seus limites, as suas falhas, as suas carências, os seus defeitos, as suas dificuldades de se expressar, enfim, todos são humanos, os pais não são diferentes, pais são seres humanos. Especialmente quando a gente amadurece ou quando tem filhos, a gente olha para essas, abre aspas aqui, para essas falhas do pai e da mãe com outra tolerância, né? Com outra perspectiva, com outro olhar, e aí chega a hora da gente perdoá-los. Então, eu acho que faz muito bem a Glácia em propor isso a você, Carla. Eu não sei exatamente, sei um pouco mais da sua relação com a tua mãe, não sei muito da relação com o teu pai, mas que você o perdoe, que você os perdoe, que você seja grata por eles, apesar dos pesares, porque apesar dos pesares está em todas as relações. E a partir desse coração perdoador e pacificado, você vai ter mais equilíbrio para enxergar aquilo que talvez já esteja aí e que você não esteja vendo ainda, tá bom, minha querida? Fique bem, à medida que chegarem mais comentários nesse sentido, eu compartilharei contigo aqui. No WhatsApp, chegou uma outra mensagem aqui da Léo, e ela diz assim, olha: Flávio Vagalumes, bom dia, gostaria de compartilhar com você um fato que aconteceu comigo ontem. Eu tive uma desilusão amorosa esse fim de semana que deixou minha mente um pouco bagunçada. Ontem, pensando nisso, eu quase fui atropelada. O barulho da minha mente impediu que eu ouvisse o barulho da buzina. Isso me fez lembrar dos seus textos e vídeos. Ouvi o Aquete-se
E depois desses eu fui ouvindo outros e outros vídeos. Quando eu dei por mim, eu já estava em paz, entendendo as coisas, eu estava vendo tudo isso com outros olhos. Você é luz e seus textos nos trazem a uma nova reflexão e nos permite ver os fatos com outros olhos. Acredito que estou muito bem agora e com paz interior tremenda. Obrigada por nos trazer luz e iluminar todas as manhãs através de mensagens que chegam pela manhã. Grande abraço, Léo. Muito obrigado, minha querida. Fique bem. Você sabe, Léo, que hoje de manhã eu estava pensando nisso por algumas razões. Antes de entrar no ar aqui, eu estava pensando, até comecei falando um pouco sobre isso, o programa de hoje. Não importa qual seja a questão, né? Todos nós temos as nossas. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Todo mundo tem aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz mal, aqueles cenários que a gente olha e considera imutáveis, né? Implacáveis. Mas tudo depende de onde eu vejo. Quer um exemplo? Eu me lembro a primeira vez que eu fui voar. Eu tinha 11 anos, eu sempre gostei muito de avião, tal. Meu pai é ainda um cara que sempre foi apaixonado pela aviação, mas o meu pai, ele tentou se tornar piloto e ele, naquele tempo, o exame de vista era um negócio mais rigoroso, tal, e como usava óculos, ele não passou e isso gerou nele uma frustração e ele foi, desde muito cedo, eu e meu irmão, nos doutrinando na aviação. Então eu me lembro muito da nossa infância indo aos aeroportos, indo aos terraços de aeroportos e a gente morava perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Então isso no meu irmão não ficou muito assim, em mim ficou. Aí com 12 anos eu fui para o aeroclube, comecei a voar e tal. Mas antes disso, aos 11, foi o meu primeiro voo. A gente estava no aeroporto, foi uma surpresa. Meu pai foi comprar passagem sem nos contar. Naquele tempo bem pré-internet, você comprava passagem no balcão da empresa ali. E não existia essa coisa de tarifas diferentes e tal. Bom, aí eu me lembro que quando eu vi que nós íamos voar, eu estava olhando o terracinho lá de Congonhas, vendo o Eletra, a gente ia para o Rio. Eletra é um avião que eu adoro e foi o avião que eu voei. O primeiro avião, prefixo Papa Vitor Lima Bravo, comandante Pacheco. E aí eu me lembro que o dia estava muito nublado, né? E eu estava pensando assim, poxa, tá tudo feio, tudo nublado, cheio de nuvens. Daqui a pouco eu vou passar das nuvens e vai mudar tudo. E foi o que aconteceu, nós decolamos de Congonhas. E daqui a pouco a gente já estava sobre as nuvens e o cenário mudou completamente. Era a mesma região, mesma latitude e longitude, mesmo ponto, mas mudou a minha perspectiva e o dia que estava nublado, escuro, deixou de ser. Agora eu via um céu limpo, lindo, azul, e aquelas nuvens que antes escureciam o dia serviam como um tapete, para que sobre ele nós fôssemos até o aeroporto Santos Dumont, no Rio. Mudou a perspectiva. Então hoje de manhã eu estava pensando isso em relação a algumas questões pessoais sobre a necessidade de mudar perspectivas, de mudar o lado em que eu vejo, mudar o lado em que eu sinto, mudar o lado em que eu interpreto, porque não existe só um lado. Seja lá em relação à questão que for, incluindo a que você diz aqui, do fim do seu relacionamento, aquilo que lhe inquieta, que fez com que quase você fosse atropelada, né? Isso pode te incomodar, isso pode fazer mal, a dor, a perda, enfim, a frustração. Mas mesmo nesse caso, minha querida Léo, há bilhões de possibilidades. E às vezes a nossa resignação em nos mantermos aqui, a nossa fixação em pensar que nós sabemos, mas eu sou injustiçado, mas eu sou sofredor, mas eu sei, mas isso ou aquilo, nos impede de ver tantos outros cenários que estão aqui e que não veremos enquanto não nos pacificarmos. Eu insisto nessa questão do aquietar-se justamente por isso. Não é uma técnica, não é uma questão moral, não seja um monge diante da vida. A gente sofre, a gente tem medo, dói, e isso tudo é normal. Mas aquietar-se diante dessas condições nos permite ver, porque no aquietamento eu posso vincular o aquietamento à leveza. Eu me aquieto, eu me entupo de vozes e ruídos, eu fico pesado. Então eu me aquieto, o ruído se esvai e eu fico leve. E na leveza, os movimentos da vida me deslocam. E nesse deslocamento eu tenho mais perspectivas de ver. Eu acho que a gente precisa, para tudo na vida, e não somente numa questão de dificuldades, a gente precisa de leveza, a gente precisa de movimento, a gente precisa de perspectivas. E só nós podemos
promover esse tipo de coisa. Quando você diz que se aquietou e então percebeu com mais clareza, você está ilustrando um pouco isso que eu estou dizendo aqui. Tá bom, minha querida? Muito obrigado. Fique bem. Obrigado pela mensagem, né? Primeira vez que você me escreve aqui no WhatsApp. Espero que não seja a última e que você escreva mais vezes. Mari Clialto. Bom dia, Flávio. Tô aqui quietinha, de molho em casa por um problema de saúde, aproveitando a oportunidade de estar comigo, e isso nem sempre é fácil. O texto prossegue, não dá para transcrevê-lo aqui na íntegra, mas adoraria ouvi-lo novamente. Gratidão. Tá. Olha, primeiro, Mari Clialto, fique bem, se cuida. Você tem razão em relação a... Nem sempre é fácil estar com a gente, é muito mais fácil a gente ficar olhando para fora e para os outros, né? Se recupere. Obrigado por conceder esse tempo conosco aqui na rádio. Sobre o texto, eu não sei qual você está se referindo. Eu já li alguns hoje. Aliás, eu li um do Mensagens Chegam pela Manhã, não sei se é esse. Qual exatamente texto você está se referindo, para, enfim, de repente mandar o link, os textos, mesmo os textos dos livros, pelo menos do Mensagens e do Menino, estão no meu blog, tá? No flaviosiqueira.com. Então você pode ter acesso a eles também. Chegou uma mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, Flávio, bom dia a todos. Esse assunto sobre o amor me motivou a fazer esse áudio porque é muito interessante. Eu li não tem muito tempo que a pessoa ela pode estar em profundo amor e ainda assim estar só. Eu já estive com esse sentimento da nossa amiga que expôs a necessidade de ter um parceiro, um companheiro, o compartilhar. Eu sei exatamente o que ela está falando e por entender muito, né, essa necessidade do companheirismo, é que eu hoje entendo como é importante também estar nesse estado de bem e de amor consigo próprio. A pessoa ela só pode estar solitária quando ela está em profundo amor. Hoje eu vivo essa situação que é oposta da nossa amiga e eu sinto assim muito, muito bem. Eu sinto uma completude jamais sentida em outros relacionamentos. Vou abrir aqui, já passei por 2 casamentos e hoje esse estado assim de estar bem comigo mesma, não sei amanhã, daqui 1 mês, mas eu estou falando agora, nesse momento. Eu entendo que o amor tem valor somente porque ele lhe dá solidão. Se o amor, né, ele não lhe der esse espaço suficiente para você estar por si só, não vai funcionar, amiga, não vai mesmo. Porque esse sentimento, né, o amor traz união, eu preciso de alguém, compartilhar, tudo isso é muito bom, muito gostoso, mas quando funciona. Mas acredito eu, na minha insignificância, ainda aprendendo a amar, e vou morrer ainda sem aprender, pelo que escuto muito aqui nessa rádio, que a relação, ela vai ser, né, será rica, infinitamente rica, se ambas as pessoas elas forem totalmente independentes. Se eles são dependentes um do outro, isso não é uma união, isso é escravidão, isso é prisão. Eu não quero isso para mim. Então, assim, eu já estou desabafando e fazendo um discurso, mas é o que eu sinto. Eu acho, se for leve, se a pessoa for tão livre e vibrar essa paixão por ela mesma, ela se sentir consciente dela, a outra pessoa, na mesma vibração, ela vai te fazer muito feliz. Se ela vier, vai ser muito bom. E se ela não aparecer, como eu não tenho expectativa nenhuma de dividir novamente o meu espaço com outra pessoa, mas se aparecer um cara legal e eu ver que ele vibra o amor que ele tem por ele mesmo, isso vai ser lindo. Tomara Deus, quiçá que eu ainda viva isso. Mas se não, eu tenho que estar muito bem, muito feliz comigo mesma. Eu precisava falar isso porque é o meu momento, ele pode mudar. Mas é para também ressaltar que existem pessoas que vibram por estar sozinha, mas em amor. Eu sinto muito amor e eu acredito que deve existir alguém nessa atmosfera e que possa existir ainda uma atração, mas sem expectativa, sem sofrimento. Uma vez que eu ficar de cabeça baixa, ai, ó céus, cadê meu amado? Eu não vou estar bem.
Eu espero que você tenha apreciado alguma coisa dessa experiência que eu estou vivendo. Quem fala aqui é a Alexandra de Uberlândia, mas o ponto salientado pelo Flávio eu acho o máximo. Aquiete-se e tudo vai ficar bem. Fiquem bem. Beijos. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã. Lembrando que o nosso programa tem reprises todos os dias, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã no horário de Brasília. E durante a programação da rádio tem vários trechinhos do Mensagens, vários momentos de reflexão, além das músicas que estão presentes 24 horas por dia aqui em webradiovagalume.com. Você pode baixar aplicativo pelo Android, pelo iOS, para ouvir no seu celular gratuitamente, pode ouvir pelo TuneIn, enfim, são muitas facilidades. Eu estava quase me esquecendo, deixa eu te lembrar que agora no dia 23, ou seja, daqui a 10 dias exatamente, estarei em Brasília para nos encontrarmos. Os encontros não são palestras, são encontros. É claro que neles eu falo, mas neles eu ouço também. Cada encontro tem uma energia, tem uma identidade, tem uma alma, e eu tenho certeza que esse Brasília vai ser muito especial. Faz muito tempo que tem muita gente que me pede para ir a Brasília, e há muito tempo eu quero ir a Brasília. Lugar onde eu morei, onde eu gosto, onde eu tenho muitos amigos. Então é a primeira vez que eu vou fazer esse encontro em Brasília. E eu quero reforçar esse convite para você que é de Brasília ou está próximo a Brasília e poderá ir à capital do Brasil no dia 23, sábado, às 3 da tarde, no nosso encontro. No www.lojadoflaviosiqueira.com você pode se inscrever e garantir ali a sua presença, tá bom? Não deixa de ir, não. Vai ser muito bom poder te encontrar pessoalmente, poder te dar um abraço pessoalmente, conversar contigo. Seja comigo, dia 23 em Brasília, através do www.lojadoflaviosiqueira.com. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web Rádio Vagalume.com. As mensagens não param de chegar. Mais cedo nós falamos do Brancão, o cachorro da Daisy Aur, né, que expôs pra gente o que eles têm vivido, enfim. E isso tem sido uma recorrência aqui entre os vagalumezinhos, como a Carla, por exemplo, que há pouco pediu a opinião em relação às questões dela. E eu fico muito feliz que essa interação esteja acontecendo sempre. Uma das interações bastante relevantes e que repercutiu bastante aqui foi a do Fabiano Mentor, que nos trazia informações sobre seu recém-nascido filho, prematuro, com problemas de saúde, numa UTI. Então nós comentamos sobre isso, houve muita mobilização dos nossos vagalumezinhos aqui. E o Fabiano nos manda uma mensagem dizendo assim: olha, a situação do Gabriel agora é boa, que é o filho dele, né? Ele está entubado porque o pulmãozinho não está formado ainda. Teve uma piora na sexta, a médica entrou com medicamentos e ele se recuperou bem. Os parâmetros que eram de 80% caíram para 45%, quanto mais baixo, melhor. Ele reagiu bem, já na segunda. Claro que é um processo, é um dia de cada vez, mas a médica, que era muito direta e falava só que ele estava estável, na segunda-feira falou que ele logo sairá do tubo. Apesar de tudo, todas as vezes que o visitei, eu não consegui sentir que ele estava mal. Fico agradecido pela energia de todos os vagalumezinhos, muito obrigado. No primeiro dia de vida ele estava bem inchado, todo roxo, dava medo mesmo. Depois de tudo que falei aqui na rádio e todo mundo enviando boas energias do outro lado, no outro dia ele já não estava mais roxo e só apresentou melhoras. Então com certeza essa energia que ele recebeu foi combustível para multiplicar a recuperação dele. Obrigado, Flávio, e pelo carinho, e a todos os vagalumes. É o que o Fabiano Mentor, em nome do seu filho Gabriel, nos diz aqui no nosso e-mail. Eu agradeço, o Fabiano, eu fico muito feliz. E você sabe, meu querido, que desde muito cedo, né? Há muito tempo, as várias religiões, as várias crenças, os vários movimentos humanos na Terra, de alguma maneira projetaram nessa esperança de cura que não se limita aos medicamentos, algo muito profundo. A medicina, os medicamentos estão aí para ajudar. A tecnologia, a ciência, obviamente e felizmente evolui e traz muitas coisas boas, né? Inclusive o tratamento que o seu filho, que o Gabriel, está recebendo. Isso é muito bom. No entanto, não é a única fresta.
Aliás, esses dias, ou agora mesmo, eu estava lendo aqui no Facebook, alguém tinha me mandado um inbox perguntando se eu acredito em milagres. Deixa eu ver, foi a DSJ. E aí eu aproveito já para entrar nessa questão com o gancho do Gabriel. A gente chama de milagre aquilo que a gente não sabe explicar. Me incomoda muito quando, por exemplo, a ciência desvenda algo que até então era considerado um milagre e mostra os caminhos naturais pelos quais aquela cura, aquele acontecimento percorreu. E isso é rechaçado por gente que pensa que para que seja milagre necessariamente deve haver uma pontuação mágica, inexplicável. Eu tenho um vídeo, inclusive, que fala sobre isso. Você acredita em milagre? E nele eu digo mais ou menos assim: o milagre é o ordinário, o milagre é o natural, o milagre é o que nós não vemos, o milagre é a vida. Pense comigo, como é que um amontoado de bife, de carne, de osso, de pelo, de sangue, de veias, né, funciona como funciona e é capaz, sobretudo, de amar, de poetizar, de criar músicas, sinfonias, de ter saudade, de ter esperança, né, de transcender a si mesmo e ficar conjecturando, imaginando o que é a vida, o que somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Isso é milagre. Não, é muito mais do que uma doença, uma coisa do tipo que é curada, né? O que acontece de doenças que são curadas, tal, são contingências, são reflexos do milagre maior que é o fato de nós estarmos vivos. Cada vez mais se fala, e hoje felizmente a ciência tem ajudado nessa percepção, que nós entendamos que de fato nós somos interligados. O que eu penso aqui, o que eu faço aqui, o que eu creio ou descreio aqui, de alguma maneira te toca, chega aí. Os seres humanos sempre intuíram isso, sempre perceberam isso de alguma maneira, mas em cada época a gente explica o fenômeno com a linguagem daquele tempo. Na linguagem de hoje, do ano de 2016, nós explicamos esse fenômeno de duas maneiras. Com uma linguagem mais tradicional, que é a linguagem da religião, da crença, o milagre e tal, o que não a desqualifica de maneira nenhuma, e a linguagem mais científica, o que também não a valoriza de maneira nenhuma. A linguagem científica é só uma linguagem. Então alguém dirá, hoje a física quântica diz que todos somos ligados, parte de uma coisa só e tal. Maravilha, é lindo isso, eu também acho, mas é só uma explicação. É limitada, fragmentada, apequenada, cheia dos nossos conceitos, que são hoje os conceitos que nós consideramos evoluídos, como no ano 1000 a ciência era considerada evoluída, como no ano 1500 também, como no ano 2016 também, e em 2040 a ciência de 2016 será brincadeira, e sempre será. Então a gente sempre vê parcialmente, nós sempre vemos por frestas. Mesmo assim, mesmo com toda a limitação das nossas explicações e dos nossos olhares, mesmo assim, o fenômeno está aí. E eu pessoalmente creio sim que a mobilização de muitos em favor de alguém, né? Como no caso do Gabriel, como no caso do Brancão, como no caso de tantos outros casos, é capaz sim de tocar. A gente não toca só com o corpo. Isso tem sido um tema de muita reflexão para mim também. O corpo é maravilhoso, o corpo é lindo, mas o corpo é só um veículo. Eu creio que esse corpo que é movido por essa coisa que eu não sei direito o que é e que eu chamo de eu, e te dá identidade para esse corpo, e o dia que a coisa não estiver no corpo, o corpo já não servirá para nada, será cremado ou enterrado. Essa coisa que mobiliza o corpo se estende de várias maneiras. Eu recentemente estava ouvindo uma palestra de um cientista muito importante, talvez seja um dos atuais cientistas brasileiros assim mais conceituados mundialmente falando. Se o Brasil ganhar ou for indicado para um prêmio Nobel, talvez ele seja um nome lembrado, que é o Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles é um neurocirurgião, neurocientista na realidade, não cirurgião, mas cientista, que
criou aquele mecanismo que chutou aquele rapaz com paralisia no corpo, que deu um chute na Copa do Mundo do Brasil. Bom, ele estava falando sobre experimentos avançados já, que permitirão que a consciência não precise mais do corpo para se projetar de várias maneiras. Então ele dá um exemplo. Obviamente que por mais que a gente ache isso legal, isso é o princípio, é básico, né? Diante da tecnologia que ainda virá, é muito rudimentar. Mas ele dava o exemplo de um macaco com as leituras captadas do seu cérebro, projetadas para um computador, enviadas para um outro computador do outro lado do mundo, e um robô repetindo os movimentos do macaco. O macaco, na medida em que pensava, projetava aquele pensamento e a consciência interpretada por um programa de computador que enviava aquela informação para outro lugar do mundo, e aquilo se repetia em outro corpo, no caso um corpo mecânico, né? E aí ele fala sobre os experimentos que avançam de que a consciência se projete de várias maneiras. Aliás, eu creio que já se projeta. O que está se fazendo é que a ciência agora está criando mecanismos para mobilizar isso, para de alguma maneira promover esse tipo de movimento mesmo. Mas o fato é que nós não temos consciência de até onde nossa mente vai, até onde nós somos capazes de fazer. Então, quando alguém escreve e diz, olha, que todos pensem, que todos de alguma maneira se mobilizem em favor, isso é muito importante, isso tem muito peso. E eu quero dizer que com isso, não só em relação ao que você pensa em relação aos outros, mas a si mesmo, aos pensamentos que você tem absorvido, aos pensamentos que você acredita, aquilo que de alguma maneira você permite que movimente a sua mente, os seus pensamentos, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito sério. Por isso eu vivo dizendo aqui, cuide dos seus pensamentos, ele tem uma grande relevância. Mas olha, Fabiano, obrigado, tá bom, pela sua mensagem, tudo de bom, continuamos aqui torcendo e esperando a melhor e mais rápida recuperação do nosso querido vagalumezinho Gabriel. Fique bem. Obrigado, Nilza, também, que me manda uma mensagem de WhatsApp, gratidão por suas palavras, pensamentos, me faz uma pessoa melhor, te admiro, um maravilhoso dia para você, que enxurradas de bênçãos sejam derramadas sobre você e sua família, abraços. Muito obrigado, Nilza, tudo de bom para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem aqui, tá bom? Bom dia, Flávio e Vagalumes. Estou numa fase da vida que cheguei no limite. Resolvi tomar a decisão de seguir sozinha, mas isso às vezes me deixa muito triste e angustiada. Eu não sei o que vai acontecer e como vai ser. Estou confusa. Nossa amiga, que eu não vou identificar, manda aqui pelo WhatsApp. Minha querida, às vezes o limite é o ponto onde deveríamos estar. Enquanto não chegamos no limite, a gente vai protelando, procrastinando uma série de decisões que poderiam ter sido tomadas antes. O limite nos empurra ao momento onde agora eu sou obrigado a pular e voar. E na queda eu vou. Não tenha medo da solidão, não tenha medo do futuro. Tema o presente que você não vê, o presente que você não cuida. O futuro é decorrência das escolhas que você faz em consciência e em amor hoje. Seja lá o que você decidir fazer, faça em pacificação, faça em quietude, faça em silêncio de alma, sabendo que você, em paz, promoverá sem dúvida alguma um futuro melhor. O futuro é a construção, é o reflexo, é a continuação do nosso presente. Tá bom? Fique bem e obrigado pela sua mensagem aqui. Eu te sigo no Facebook, diz aqui a nossa querida Crislane no nosso... tem uma mensagem anterior aqui. Meu nome é Crislane. Eu sou amiga da Natália, que também te ouve. Ela me indicou a web rádio. Estou curtindo demais as reflexões. Comentei no chat da rádio, mas minha conexão não está muito legal. Quero te parabenizar pelo trabalho lindo que fazes. Pretendo acompanhar sempre que possível. Sigo no Facebook. E quem me falou da sua página foi um amigo meu que é poeta, o John Lopes. Faz parte do grupo Relicários, do poeta Zac Magiese. E adoro compartilhar suas mensagens no meu Face. Admiro sua profundidade. Grande abraço. Muito obrigado, Crislane. Eu acho que você foi a Cris, né, que entrou no chat e falou, é a primeira vez que eu entro aqui e tal, e eu comentei agora há pouco no ar.
Eu fico muito feliz com a sua mensagem, com a sua presença, com o seu carinho, e manifeste-se mais vezes mesmo. Você viu que o nosso encontro aqui é para isso, é para as pessoas se manifestarem, falarem, para a gente crescer juntos, caminhar juntos, trocar ideias. Aqui ninguém é dono da verdade, aqui ninguém fala sozinho, aqui é uma troca de ideias, de mensagens, de pensamentos, para que a gente possa se conectar a partir deles. Por isso, fique à vontade entre nós, fique bem aqui. Muito obrigado pela sua mensagem carinhosa, tá bom? Obrigado também, Eliane de João Pessoa, na Paraíba, te escuto sempre, amo suas mensagens, mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Obrigado, Eliane, tudo de bom, um grande abraço para você. Vou tocar mais uma música, volto com mais questões, tem mensagens de áudio também aqui. Se você quiser mandar, pode mandar pelo WhatsApp 5192461960, fora as mensagens de texto e as do e-mail também. O áudio da Carla Kuhn. Eu também às vezes sinto assim, mas isso é normal, entendeu? A gente que já tem família, tem filhos, e a sua palavra é muito sábia. A gente não pode ficar ansioso com isso aí não, deixar as coisas rolarem, que as coisas vão acontecendo. Também já me relacionei durante um ano, depois que eu me divorciei não deu certo, a pessoa ficou amiga e tudo. E é assim mesmo, a vida é assim, são encontros e desencontros que a gente passa, mas realmente a companhia é muito legal. Tá bom? Um grande abraço, um beijo, Beto aqui do Rio de Janeiro. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Muito obrigado, meu amigo Beto do Rio, que mandou seu WhatsApp aqui para 5192461960. Obrigado a todos que mandam e-mail também no contato @webradiovagalume.com, e obrigado aos que estão no nosso chat. Tem muita gente conversando ali, trocando ideias. O chat aqui na programação da rádio, para quem está ouvindo de manhã ao vivo, né? Então tem a possibilidade de interagir com essas pessoas. Depois, durante o dia, nas reprises, enfim, o chat continua aberto, tá, o tempo todo, mas a presença maior de quantidade de vagalumezinhos aqui é durante o programa de manhã. Bom, tem uma pessoa que mandou uma mensagem no WhatsApp, pediu para que eu não divulgasse o nome, pois tenho vergonha. Ela diz aqui, não precisa ter vergonha de nada, minha querida. Está entre amigos aqui. Mas a questão é o seguinte, por que algumas pessoas, quando cometem um erro e são descobertas, param de falar com a pessoa que magoaram? Erros tipo mentira, engano, manipulação, fingimento, entre outras coisas. Seria vergonha, orgulho, raiva, porque a pessoa descobriu, ou outra coisa? Olha, minha querida, pode ser 1 milhão de coisas, né? Em primeiro lugar, a gente pode pensar que para cada situação, para cada reação, existe um script pronto. As pessoas são muito diferentes, e o que leva as pessoas a agirem como agem são também razões diferentes, que tem a ver com aquilo que as pessoas são. Então, o máximo que eu posso te falar, baseado no pouco que você me trouxe aqui, não é sobre a pessoa, mas é sobre você. A pessoa eu não sei. Eu não sei exatamente o que foi, eu não sei o que aconteceu, não sei como é que foi essa história. Me dá a entender que foi o que você descobriu, obviamente, de alguém que lhe parecia muito importante, um comportamento que não lhe agradou, já que você diz aqui mentira, engano, manipulação, fingimento e coisas do tipo, né? Me parece que depois que você descobriu esse comportamento e ficou chateada, com razão, tal, tentou um contato e a pessoa se afastou de você, e você se sentiu um pouco indignada com isso. Por que a pessoa se afasta de mim? Agora minha questão não é essa. A minha questão é por que você quer se aproximar da pessoa e por que isso te incomoda? Se você descobriu que alguém, né, que de alguma maneira tem algum tipo de importância a você, mentiu, enganou, manipulou, fingiu, entre outras coisas, você coloca aqui, por que esse incômodo em relação ao distanciamento dessa pessoa? Às vezes, minha querida, o distanciamento, eu não estou dizendo que por conta do que houve, vocês devem virar inimigos. Eu não acho isso. Até porque se você nutrir raiva, angústia, mágoa, não é nada de ser uma questão politicamente correta, não é isso. Mas a mágoa, a hostilidade, a raiva, o sentimento de ter sido injustiçada fará muito mais mal a você do que a pessoa. Isso vai sendo
cultivado e apodrecendo e te apodrecendo junto. Então, em primeiro lugar, livre-se de possíveis sentimentos negativos em relação a essa pessoa. Agora, isso também não quer dizer que você deve ficar atrás e que deve haver necessariamente a continuação daquele vínculo. Porque quando as atitudes são reveladas, e às vezes isso que você chama de mentira, de tudo mais, não necessariamente foi algo do mal, algo mal intencionado, mas às vezes você descobriu que a pessoa não era quem você projetava, quem você gostaria, quem você, às vezes até contrariando as evidências, criou. E de repente a desilusão, se é assim, então é melhor que haja um afastamento para que vocês se vejam. A desilusão, minha querida, eu já escrevi sobre isso. Eu não acho que seja criada nunca pela outra pessoa. A desilusão é um processo seu. Você se iludiu. Não estou aqui querendo entrar no caso de que a pessoa contribuiu para a minha ilusão, a pessoa... Seja lá o que for. De alguma maneira você entrou numa relação iludida. A desilusão te mostra a realidade. Portanto, ela não é má. Não é ruim desiludir-se. É perder a ilusão e agora ver. E às vezes aquilo que a gente vê não é agradável, não nos faz bem. Mas a partir do momento que você viu, uma atitude deve acontecer. Então a tentativa, que me parece ser o que você reivindica aqui. Eu vi, as coisas mudaram, as coisas se alteraram, a pessoa era assim, agora não é mais do jeito que eu pensava, mas ainda assim ela se afastou de mim, por quê? Mas por que você não quer que se afaste? É necessário, pode ser um cônjuge, um namorado, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for. O afastamento, o distanciamento, muitas vezes é necessário. Isso não quer dizer que esse distanciamento será eterno, necessariamente, mas será uma oportunidade para que você veja com mais clareza. Então a questão não está na pessoa. Eu não sei por que a pessoa se afastou, não se afastou, eu não sei muito sobre essa história, mas eu estou tentando entender sobre você. E a sua deliberação, a sua ocupação deve ser prioritariamente essa, tá bom? Enxergue a si mesma, questione-se em relação a isso para que você encontre as respostas. Um grande beijo, se cuida, fique bem. Mais uma questão aqui, peço que se puder responda por aqui e não pela rádio. Olha, minha querida, que na realidade as respostas vêm pela rádio. Se eu ficar respondendo pelo WhatsApp todas as questões, realmente não vai dar tempo. Então fica para a próxima, tá bom? Não vou entrar aqui depois, se você quiser e estiver ouvindo a rádio, você pode me dizer aqui, aí fica mais tranquilo para eu te responder. Bom, Flávio e amigos, eu ouço as suas mensagens e reflexões há algum tempo, agradeço os ensinamentos. Sou farmacêutico e concordo com a sua linha de pensamento. A doença está muito atrelada ao estado espiritual, assim como a cura também. Continue sendo iluminado. Abraços, Rogério. Obrigado, Rogério. Mais do que a indústria farmacêutica gostaria que soubéssemos, a mente tem um poder absurdo em relação às doenças e às curas do nosso corpo. Mesmo em relação aos remédios, né? Você sabe que muito mais do que a indústria farmacêutica, ou mesmo os médicos gostariam de assumir, existe um componente vinculado, conectado entre a química do remédio e os processos mentais que são liberados para que a cura seja produzida ou mesmo a doença seja instalada. Muito mais do que o nosso estado de espírito, o nosso humor, bom ou mau humor, os nossos pensamentos têm muito a ver com aquilo que somos. Eu costumo dizer que nós somos a encarnação dos nossos pensamentos. Por isso que eu não gosto muito dessa ideia da canalização, tal, por N razões que eu já disse aqui, mas uma delas é que exclui a beleza, a profundidade, o mistério, o privilégio de ser encarnado pelos pensamentos que chamo de eu. Esses pensamentos que chamo de eu se condensam, se materializam, se manifestam nesse corpo que chamo de meu. E ele responde aos pensamentos que chamo de eu, incluindo o seu estado de saúde, incluindo a sua postura, incluindo a sua aparência, incluindo tudo. Nós somos a encarnação dos nossos pensamentos, portanto cuidemos dos nossos pensamentos, que estaremos cuidando do nosso corpo também. Não há aqui nenhuma crítica, apenas uma constatação de que hoje existe uma preocupação muito grande em relação à saúde, aos alimentos, ao que eu como ou não como isso, não como aquilo, só me alimento assim ou assado, mas pouco cuidado em relação aos nossos pensamentos, muito mais do que aquilo que eu coloco
a partir da minha boca, através da minha boca, o tipo de alimento que eu como. Mais do que isso, obviamente que isso tem a sua importância também, mas mais do que isso é aquilo que eu coloco na minha mente e que vai se instalar como realidade dentro de mim. Se a gente tem essa consciência, né, muita coisa muda, não só em relação à nossa saúde, mas especialmente em relação ao nosso olhar, a nossa percepção de vida, de mundo. Tudo isso faz muita diferença. Tá bom? Obrigado pelo seu depoimento aqui, meu amigo, pela sua participação. Fala em participação, tem uma participação de áudio aqui no 5192461960. Oi, Flávio, bom dia. Sou eu, Maricélia, aqui da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu tentei falar contigo através do chat da rádio, eu tentei te enviar uma mensagem, mas me parece que a quantidade de caracteres, né, de repente embolou tudo, e o meu computador também, a conexão caiu, foi terrível, não deu para te mandar a mensagem completa. Bom, mas eu estou entrando em contato com você para te dizer que eu estou aqui, estou meio dodóizinha, estou aqui me recuperando de um probleminha de saúde, em casa de molho, e aproveitando para ouvir o teu programa, como sempre. E é a segunda vez, na verdade, que eu entro em contato com você. E para te dizer e te agradecer todas as mensagens, o seu trabalho é lindo e tão importante. Talvez você mesmo não tenha a dimensão da importância do seu trabalho, mas acredite, é muito importante para muita gente, para mim pelo menos muito importante, e para outras tantas pessoas a quem eu apresentei a Web Rádio Vagalume. Olha só, o texto do qual eu falo é um texto que eu postei no meu Face hoje, que fala sobre a ambivalência. Ele começa assim: não há dia que eu deixe de ser confrontado com minhas ambivalências, com as contradições presentes em minhas escolhas. Quando sou eu quem acho que não seria, quando encontro descompassos entre o que estou sendo e o que penso ser, entre o agir e o querer, entre o mundo que cresce para o lado de dentro e o mundo que vivo no lado de fora. Não sei amar, mas tento praticá-lo. Acho que você vai se recordar. Eu não sei o título do texto, porque eu peguei no site do Pensador. E para te dizer que estou aqui com todas essas ambivalências. E também para aquela moça que fala sobre relacionamentos, né? Tenho 53 anos de idade, vários divórcios, e aprendendo a me amar, a ficar sozinha comigo, com todas essas dificuldades de se olhar para dentro de si mesmo. Mas você é um catalisador disso. Você é a pessoa cuja voz ecoa em mim. Gratidão. Tudo de bom para você. Prossiga, porque é muito importante o que você faz. Um grande beijo, uma boa semana para todos os vagalões. Tchau. Muito obrigado, minha querida. Fiquei feliz com a sua mensagem. Enquanto você falava aqui, eu encontrei o texto, e esse texto tem um vídeo com ele. Esse texto foi publicado no meu blog no dia 13 de junho de 2013. Chama As Ambivalências do Dia de Hoje, e no meu canal no YouTube tem um vídeo com essa interpretação, com esse texto aqui e as imagens, enfim. Então depois você procura, tá bom? É só você botar no Google Flávio Siqueira, As Ambivalências do Dia de Hoje, e você cai lá no texto em relação ao blog. Em relação à importância do meu trabalho, eu te agradeço por isso. Eu realmente não penso nisso. Para mim, o meu trabalho tem importância para o que estou sendo. Eu já contei aqui, como você está há pouco tempo, talvez você não tenha ouvido. Teve uma época, uma fase assim, que eu nem me lembro exatamente as razões, mas eu estava vivendo algumas inquietudes, e uma vez eu sonhei, isso não faz muito tempo não, deve fazer uns 2, 3 anos, eu sonhei que alguém me dizia assim: olha, você não cabe no seu corpo, então estenda o seu corpo no que você faz. Isso tem a ver com o que eu dizia agora há pouco em relação à projeção da consciência, né? Eu me coloco no meu texto, eu me coloco na rádio, eu me coloco no que faço, porque é o que sou, né? Se eu passar a fazer isso pensando exclusivamente nas pessoas, isso vai me fazer mal, você sabe? Porque eu vou esperar reconhecimento, eu vou esperar algum tipo de benefício, isso vai virar uma troca,
né? Uma barganha. E isso faz mal. É um processo muito sutil. Eu já vi acontecer com muita gente que se amargura dizendo: eu sou incompreendido, estou aqui falando, todos os dias as pessoas não me ouvem. E é ruim, isso é ruim, né? Eu só estou me estendendo. É como se eu estivesse me espreguiçando aqui e colocando no que eu falo e no que eu faço o que sou. Quem ganha com isso, especialmente, sou eu, né? A oportunidade de me ver, de crescer, de refletir e de semear. Eu penso muito, desde muito cedo, assim, que a vida só faz sentido se a gente não se restringe ao nosso corpo. O nosso corpo, ele é saciado quando eu trabalho mais, quando eu ganho mais, quando eu como direito. Mas não é isso, né? Os prazeres que eu vou criando, mas o meu corpo fica no que faço. Aí eu me lembro do Rubem Alves, já falei sobre isso aqui também, que fala da relação antropofágica no caso do escritor, mas isso vale para todo mundo que se propõe a fazer algo que seja maior do que uma obra, né? Mas que chegue nas pessoas. Ele diz que a relação do escritor com o leitor é antropofágica. O leitor come o escritor a partir daquelas palavras e de alguma maneira o escritor passa a viver nele, mas não vive mais já única e exclusivamente com as características daquele que promoveu aquela reflexão, mas ele ganha outra identidade, ele ganha outra perspectiva, que é de quem ouve, de quem comeu, e assim a gente vai se compartilhando. Eu também, né? Ganho muito, cresço muito, melhoro quando eu me exponho aqui, quando eu ouço os comentários, quando eu estou aqui, né? Então essa é uma troca. Por isso eu não fico pensando nisso assim: poxa, meu trabalho chega... É legal, eu fico muito feliz quando retornos como o seu acontecem, de verdade, me faz muito bem, mas não é um tema dos meus pensamentos. Tá bom, minha querida? Muito obrigado, participe mais vezes, um grande beijo para você. Ainda em relação àquele caso da nossa amiga que falou sobre a pessoa que engana e depois de enganar ainda quer se afastar, enfim, falamos sobre isso. Ela dá um complemento aqui, dizendo assim: ele dizia que a mãe tem câncer, que o pai é infartado, enganou 27 mulheres ao mesmo tempo, tudo mentira. Eu queria uma explicação para tanto engano, mas por quê? É a mesma questão que eu tinha te colocado, e o que você me diz só me reforça isso. Por quê? Por que você está incomodada com a explicação que ele vai dar? Por que você está incomodada com o distanciamento? Bom, ele não quer nada com ninguém, ele tem os buracos, as carências, ele tem provavelmente ele criou um personagem, deve ser tanto buraco, tanta sede, tanto vacuidade interior, que ele teve que criar um personagem que gere pena nas mulheres, se envolver com as 20 e tantas mulheres, inventando histórias para que de alguma maneira ele recupere nelas essa relação que é doentia e mentirosa, que é uma relação baseada num personagem que não é ele, né, de um ser que teve o pai e a mãe que morreram e tal. E quando a pessoa descobre, ou seja, lhe vê, ele não quer mais, porque para ele só vale esse tipo de relação. A relação baseada na pena, a relação baseada no cuidado que ele recebe, nessa mentira. Ele não se relaciona com ele mesmo, ele se relaciona com uma mentira. Então ele cria essa mentira para criar vínculos com as pessoas. Quando as pessoas descobrem quem de fato ele é, então ele se afasta, já não vale mais essa relação. Me parece um pouco simples até. Portanto, não é a questão é por que você está incomodada com isso? Já foi. Você percebeu, você viu, fique grata de ter percebido e visto. E siga o teu caminho. Não se atrele, não se prende, não se fixe a um cara que você viu que é mentiroso e que vai te prender agora nesses porquês. Mas por quê? Mas por que ele fez isso ou por que ele fez aquilo? Já foi. Cuide de si mesma. Deixe essa história para trás. Tá bom? Grande beijo, fique bem. A gente está chegando, já passamos inclusive da hora do final do programa, mas como já temos feito com alguma recorrência, eu vou esticar um pouquinho aqui para a gente conseguir ouvir todo mundo, inclusive as mensagens de áudio que chegam aqui. Essa é mais uma que chegou. Oi, Flávio e amigos, com a participação da Carla e das outras pessoas que comentaram e que deram suas opiniões a respeito do amor, eu me lembrei agora de um momento, reflexão que eu tive há uns dias atrás, sobre o amor e o tempo. Eu achei, né, uma poesia há um mês atrás, mais ou menos, chamada Fernanda, Confusão e o Fado. E achei lindo. O poeta,
ele conta como ele conheceu a Fernanda e como que ele se apaixonou. E ela fala, é portuguesa, e ela fala que sentiu algo diferente nele quando ele a tocou, deu confusão. Confusão cosquinha. E aí eu li tudo e tal, né? E chegou no final, não acabava, saía assim, continuação. E eu falei, poxa, procurei e tal, onde é que estava a continuação e não achei. Falei, tá bom e tal, mas aí aquilo já estava em mim, até a continuação também, porque a energia daquele encontro, né, e já tinha sido passada naquela primeira parte, mas ok. Aí passou tipo um mês mais ou menos e eu recebi um recorte de uma poesia também que se chamava, de um texto, né, que o nome falava sobre bailarina, sabe? E amor e caos, essas coisas. E que a gente precisa de um pouco disso para que os renascimentos e as descobertas aconteçam. Aí eu me lembrei que nessa mesma página da Fernanda, do Fado, tinha um poema sobre a bailarina que eu achei lindíssimo. E aí eu fui lá procurar a bailarina. E aí eu não achei a bailarina de primeiro. O que eu achei? A segunda parte do poema, a segunda parte do texto, da história contada, da Fernanda, do Fado e da confusão. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, pensando que tudo já está em nós, as coisas acontecem com essa leveza, sabe? E com essa surpresa, e com esse encontro, né? E não se preocupar com isso, sabe? E viver o processo, viver o dia, sabe? Viver essas rotinas de encontro com a gente mesmo e com as coisas e as pessoas e os detalhes fazem com que os encontros aconteçam, né? E o tempo só está a nosso favor e o amor também, né? É isso. Um beijo, Flávio. Beijo para todos também. Beijo, Carla. Beijo, amigos. Beijo a todos que compartilharam e um pouquinho de si hoje e sempre com a gente. Muito obrigado, Lua, do Rio, que nos manda a mensagem aqui pelo WhatsApp. Obrigado, Lua. Beijo para você também. Eu não vou nem comentar, já vou tentar me apressar aqui pra gente conseguir ler todo mundo. A Lani mandou um e-mail dizendo o seguinte: muito interessante isso que você comentou do limite desse lugar de provocar força para mudança. Você sabe, eu sou atriz, estou tendo aula de mímica corporal dramática. Lá trabalhamos sempre no limite, sempre buscando esse equilíbrio anterior ao desequilíbrio em consciência, que provoca uma grande mudança. E assim vamos conseguindo ter mais consciência corporal. Descobrimos novas notas corporais, músculos não antes observados e possibilidades nunca antes utilizadas. Neste caso, estou falando do físico, do corpo físico, mas também é da vida. É bom que a gente se acostume com isso, porque precisamos conhecer esses novos lugares e, para tanto, há de se estar no limite algumas vezes. E a dinâmica da vida é tão interessante que essas questões limite sempre se apresentarão em algum momento, quer você queira ou não, quer não estejamos angustiados e eufóricos diante delas, que possamos enfrentá-las com maturidade e a tranquilidade da consciência. Grande abraço, Lani, de Salvador da Bahia. Obrigado, Lani, tudo de bom. Portanto, não tenha medo do limite. Às vezes o limite é o ponto onde você enxerga e o ponto onde as mudanças acontecem, né? A Juliana manda um e-mail, vou ficar só no primeiro nome para não expor, e ela diz assim: eu namoro há algum tempo, mas eu percebo que ele quer terminar, mas não sabe o que fazer. O que eu faço? Se eu tomar essa atitude, talvez eu saia como alguém errada, pois acho que é assim que ele quer, sair como bonzinho da relação perante os amigos dele que não gostam muito de mim. Tá, e aí, Juliana? E qual o problema? Né? Você vai se manter numa relação onde você não quer, aparentemente, porque em momento algum você disse que quer, que o ama, onde você percebe que ele não quer, enfim, os dois já não estão mais na mesma relação, mas ele, para não sair de mal na história, e você também, para se manter por orgulho, ficarão? Eu sinceramente acho que não vale a pena. Não passaria pela minha cabeça essa coisa de ficar de bonzinho, não ficar de bonzinho, pessoas falarão mal de mim, e daí?
se falarão mal de você. É tua vida, portanto faça o que der no seu coração, faça o que você tiver vontade e não se paute pelo medo do que vão pensar se você é boazinha ou não é bonzinha. Isso realmente não faz nenhuma diferença, tá bom? A Daisy Aur, do nosso querido Brancão, ela agradece a todos, manda um e-mail dizendo: eu estou acompanhando a rádio para me acalmar antes de visitar o Brancão. Tenho certeza que a mobilização de todos em vibração, como você mesmo disse, pode elevar nossa energia e nos levar à cura. Obrigado, Daisy. Daisy, a questão é o seguinte: cura certamente haverá. Vida certamente haverá. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. A questão é, qual encaminhamento será o encaminhamento da cura e da vida? O encaminhamento da cura e da vida será o livramento, o despedir-se, o prosseguimento, né, do corpo. E então não haverá mais o corpo do Brancão que viveu feliz nesse tempo ou não? Eu não sei. Não sei, eu não posso antecipar nada, não cabe a mim a dizer. Mas vá visitá-lo daqui a pouco. Você me disse que vai às 11 horas visitá-lo. Vá com esse pensamento. Independentemente do que acontecer, chegue lá como expressão de vida, como gratidão de vida, pela gratidão do convívio, do amor, da relação que vocês durante esses anos todos tiveram. Vá grata, vá feliz, vá sabendo que a vida é sábia e que sempre se encaminha da maneira que deve ser. A morte, se for o caso, é só um nome que nós damos. A vida sempre prossegue, a vida sempre se prolonga, a vida é. Vida nunca deixa de ser. O que deixa de ser são as personas, são os egos, são as imagens, as projeções que nós construímos. O próprio que vos fala já não é mais o mesmo que era ontem, e nem há um ano, e nem há 10, e nem há 20. Eu sou outro. Serei outro amanhã, ou depois, porque nós estamos em movimento. Mas a vida continua sendo. Portanto, independentemente do que aconteça, será encaminhamento de vida e encaminhamento de amor. Só vá suficientemente sensível e aberta para você perceber, tá bom? Fique bem. E todo mundo está contigo. Deixa eu ler, eu acho que é a última mensagem de hoje, vamos lá. Eu ouço a rádio quase sempre, mas ela chega muito picotada, eu não consigo acompanhar as mensagens, faço tal luta. É aquela amiga que mandou a mensagem dizendo para que eu não responda pela rádio ou pelo WhatsApp. Mas já que você está ouvindo pela rádio, eu vou tentar ser bem breve aqui para te responder, já que não é uma questão nova, que é uma questão que a gente às vezes fala. Fazer meditação torna-se complicado, mal consigo concluir uma prece, as ansiedades e preocupações gritam em minha mente. Peço que, se puder, responda aqui, tal. Lá tá. Minha querida, é o seguinte, o que é meditação? Né? O que é prece? O que é oração? Alguém diz: eu não consigo ficar sentado diante de um altar falando "oh". Eu também não. Eu não faço isso. Oração. O que é oração? Eu não sei fazer oração. Eu não sei chegar e falar: "Oh, celestial Pai amado das nuvens, Ave Maria". Isso também eu não acho que seja oração. Isso é uma expressão, isso é uma linguagem, são palavras que nós tentamos capturar sentimentos, emoções, energias, decodificá-las e traduzi-las em rituais, em palavras, em posturas. Então você diz: farei a meditação. Então vamos fazer uma meditação? Vamos fazer uma meditação. Sente aqui. Você já começou a sua meditação? Não, ainda não. Começarei em 30 segundos a minha meditação. Ah, tá, faltou 27. Agora sim, 2 segundos para a meditação. 1, 2 e já. Olha, eu não vejo assim, me perdoe. Eu não acho que é isso. Eu acho que meditação, eu acho que oração, prece, como você coloca aqui, é um estado de espírito, é um jeito de ver. Tem a ver com a gratidão que você coloca na vida, tem a ver com a percepção, como falávamos agora há pouco com a Daisy, de que todo o encaminhamento da vida pode ser feito em amor, em naturalidade, em espontaneidade. Oração muitas vezes é um abraço, meditação muitas vezes é o contemplar em silêncio de alguém. Eu ouvi o próximo, ninguém se ouve, ninguém se vê, ninguém fala com ninguém, está todo mundo preocupado com si mesmo. Dedique a sua atenção, dedique os seus sentidos, dedique um tempo da sua vida a ouvir o outro, a perceber o outro, mesmo aquele, não necessariamente aqueles que falam contigo, mas os anônimos que passam por você. Se perceba na vida, sinta-se viva dentro de um corpo, experimentando os ônus e os bônus de estar vivendo num corpo, numa sociedade como a nossa, com bem e mal manifestando-se todos os dias, e perceba a beleza disso. Você estará em estado de meditação. O que você quiser usar como linguagem para
para prolongar isso, seja em atitudes devocionais, de uma mãozinha, não sei o quê, bom, tudo bem. Sinceramente, para mim não faz nenhuma diferença se você vai fazer ou se vai fazer kkkk ou vai fazer vu. Não. Mas o é o som do universo. Tá bom, você quer pensar que seja. E te fará bem se você pensar que seja. Mas os sons do universo estão na gente. E se projetam como sinfonias, se projetam como poesias, se projetam como músicas, como vínculos, como amor, que se estendem no pôr do sol, nas relações, na nuvem, no mar, na vida, na morte em você. A meditação, a prece, a oração, minha querida, é você. E nós vamos chegando ao final de mais Mensagens que Chegam pela Manhã. E eu fico feliz que nós ultrapassamos assim mais uma vez o horário de encerramento do programa. É sinal de que as pessoas estão participando, é sinal de que tem muita gente ouvindo, é sinal de que eu não estou falando sozinho aqui. E eu fico feliz com isso. Então eu quero agradecer a todo mundo que se mobilizou para de alguma maneira estar aqui comigo. As questões que chegaram de várias maneiras. Aos quietinhos e quietinhas, esses ainda são maioria, né? A maioria das pessoas que nos ouvem ficam em silêncio. Aí às vezes um ou outro diz assim: eu te ouço não sei quanto tempo e hoje eu resolvi me manifestar. E aí eu fico grato por saber que aquele silêncio, aquele número, porque antes era um número, eu vejo tantas pessoas ouvindo, aquele número virou o fulano ou a fulana. E aí eu digo, seja bem-vindo e fique à vontade entre nós. Essa aqui é a ideia, que nós possamos nos compartilhar, cada um se compartilhando como pode, criando essa dimensão de reflexões, de perspectivas, de pensamentos, de energia, que eu não tenho nenhuma ideia do que gera, né? Não sei, não sei mesmo, mas eu acredito, como eu disse agora para Daisy, em relação ao Brancão e para você, que o encaminhamento é de amor, que o encaminhamento é de vida, que isso nos projete nessa dimensão mais ampla, que isso nos tire da zona de conforto, dos pensamentos modelados e enraizados em tantos preconceitos, em tantos medos, em tanta culpa, em tantas crenças que não são nem boas nem más, mas precisam de amplitude, em tantas caixas que às vezes tão apertadas nos mantêm ali, quietos, resignados, como se não houvesse alternativa, mas sempre há. Onde você vive, o que quer que você veja, a vida onde você está é só um aspecto da vida. Como eu disse no início do nosso programa, nesse momento a vida está acontecendo no mundo. Tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente casando, tem gente separando, tem gente recebendo boas ou más notícias. Tem muita gente vivendo muitas coisas no mundo, muitas que você não tem ideia. Em culturas que você jamais terá acesso, pessoas que você jamais saberá o nome. Entre tantas bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas, há uma, que é você, uma persona que vive agora as alegrias e as tristezas de ser quem é. Mas essas alegrias e tristezas, isso que você vive, é fruto das suas escolhas, dos seus pensamentos, da contingência onde você está. Mesmo que seja numa cadeira de rodas, uma doença horrível, ainda assim, o jeito de ver e enfrentar, experimentar, o que quer que seja, tem a ver com como você se vê. Modifique os seus pensamentos, modifique onde você está e a sua vida acompanhará. Um grande beijo, obrigado e até amanhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.